Fala pessoal, beleza? Galera, é o seguinte, no vídeo de hoje a gente vai aprender a como acionar um botão, um push button, para que ele possa ligar um LED, por exemplo, ou fazer ele piscar, ou que ele tenha qualquer outra função dentro do programa. Então existem duas formas de você ligar um push button, que é esse tipo de botão que a gente está utilizando. Você pode ligar ele em pull up ou pull down. Eu vou usar a configuração pull up, porque ela é mais simples, ela dispensa o uso de um resistor na protoboard. A gente vai usar um resistor interno da própria placa do Arduino. Então vamos ver um exemplo de como acionar o botão e ligar um LED. Eu tenho um exemplo mais básico aqui, que ele constitui no seguinte. Eu coloquei um hashtag define com o texto botão para o número 12, porque eu vou ligar o meu botão no pino 12. E um hashtag define para o texto LED com o valor 8, porque é nesse pino que eu vou acionar o LED. Eu também vou precisar de uma variável do tipo inteira, então é int, com o texto L_botão, que significa a leitura do botão. E ela vai começar com o valor 1. No void setup, eu tenho dois comandos. Eu tenho o pin mode, que é para o pino do botão, o pino 12, vírgula, e ao invés de definir ele como entrada ou saída, eu vou definir como entrada pull up. Então eu coloco o comando input underline pull up, tudo em maiúsculo. Em um outro momento eu vou explicar como seria a ligação pull down. Na linha de baixo temos o comando pin mode novamente, para definir o LED como uma saída, como uma output. Já no void loop, vamos utilizar o comando digitalRead, que faz a leitura de um pino digital. Entre parênteses, colocamos qual é o pino. No caso, botão, porque no hashtag define, botão significa 12. Esse digitalRead botão, ele está igualado com a variável L_botão. Ou seja, essa linha de comando vai fazer a leitura digital do botão, verificar se ele está em 0 ou em 1, e esse valor lido vai ser guardado na minha variável L_botão. Na linha seguinte, eu usei o comando já conhecido digitalWrite para o pino do LED, que é o pino 8, e no segundo parâmetro, que seria ligado ou desligado, eu coloquei L_botão, porque esta variável L_botão depende justamente da leitura digital do pino do botão. Vamos enviar o programa e ver o que acontece. Após ligado, observamos que o LED está ligado o tempo todo. Eu vou acionar o botão e o LED apaga. Ao soltar o botão, o LED acende. Mas geralmente não é isso que a gente quer que um botão faça. A gente quer acionar o botão e, por exemplo, o LED ficar ligado. E depois acionar novamente e ele ficar apagado. Outra coisa que notamos nesse programa é que o LED está ligado, está em nível lógico alto, sem eu apertar o botão. E quando eu aperto, ele apaga. Isso acontece porque estamos usando a configuração pull up. Então, para o Arduino, quando eu aperto o botão, ele está em nível lógico 0, ou false, ou low. E quando eu solto o botão, ele está em nível lógico alto, ou 1, ou high, ou true. Então eu vou apresentar um exemplo melhorado para essas funções com o botão. No início desse programa eu tenho duas variáveis a mais, também do tipo inteira, sendo que a primeira é a variável contador, e ela começa com o valor 1. Essa variável vai fazer a contagem da quantidade de vezes que o botão foi acionado. E em cada momento que ele for acionado, eu vou determinar uma função diferente. Logo abaixo temos a variável L_botão, que já tinha no exemplo anterior, que vai também fazer a leitura do botão. E em seguida, uma terceira variável, que não tinha no programa anterior, que é a LA_botão. LA porque eu abreviei leitura anterior, e ela está igual ao valor 1 inicialmente. No void setup não tivemos modificações, e no void loop vamos ter algumas diferenças. A primeira linha está idêntica, onde eu faço a variável L_botão igual ao digitalRead do botão.
Então ela guarda apenas o valor da leitura do pino digital do botão, se ele está acionado ou se ele está solto. Na sequência, temos uma função para verificar se houve mudança no estado do botão. Ou seja, eu quero que o programa seja capaz de perceber se o botão estava solto e foi pressionado, ou se ele já está pressionado e então foi solto. Para isso, eu uso um if, e a condição de acionamento desse if vai ser se a variável L_botão estiver igual ao valor 1, ou seja, se o botão estiver solto, e esse E eu indico para o Arduino escrevendo 2 vezes o E comercial. O E comercial no meu teclado eu digito apertando Shift e o número 7. Então eu coloquei a segunda condição para que esse if seja executado, que é LA_botão deve estar igual ao valor 0. Essa variável LA ela indica a leitura anterior do botão. Essa variável LBotão ela vai verificar se o botão estava acionado ou não. Se essas duas afirmações forem verdadeiras, o meu comando if vai executar o que está entre as chaves. No caso, o único comando entre as chaves é fazer a variável contador aumentar em 1 unidade. Escrever contador mais é o mesmo que escrever contador é igual a contador mais 1. Logo após, fechamos as chaves do comando if e então temos um delay de 30 milissegundos. Esse delay é para evitar o efeito boost. Quando a gente aciona um push button, no momento em que você está começando a pressionar ele, por alguns milissegundos existe um mau contato interno. E esse mau contato vai fazer o acionamento e desacionamento repetidas vezes. Isso cria um problema de interpretação para a programação. Por isso a gente pausa o programa por 30 milissegundos para eliminar leituras nesse período de mau contato. Na linha de baixo eu tenho uma equação onde eu igualo a variável LA_botão com a variável L_botão. Ou seja, estou dizendo para o Arduino que a leitura anterior do botão agora deve ser igual à leitura atual. Ao final do comando eu coloco ponto e vírgula e nas linhas de baixo eu tenho condições para cada acionamento do botão. Assim, o primeiro if se refere ao contador se ele estiver igual a 1. Se essa condição for verdadeira, o Arduino vai executar o seguinte comando: digitalWrite do pino do LED vai estar ligado. Mas quando eu acionar e soltar o botão na próxima vez, a variável contador vai para 2. Então o segundo if se tornará verdadeiro e os demais falsos. Assim, se o contador estiver igual ao valor 2, então o comando executado é digitalWrite do pino do LED vai estar desligado. Então eu desligo o LED nesta função. Se eu acionar o botão novamente e soltar ele, o contador vai para 3 e o terceiro if passa a ser verdadeiro e os demais falsos. Então, se o contador estiver igual ao valor 3, o if vai fazer a seguinte função. Ele vai piscar o LED, semelhante ao programa da aula 1. Então, eu tenho digitalWrite do pino do LED, em nível lógico 1. Um delay de 100 milissegundos, logo em seguida digitalWrite do LED desligado e novamente um delay de 100 milissegundos. Se eu acionar o botão e soltar ele novamente, a minha variável contador vai somar mais 1 e vai para o valor 4. Porém, eu já não tenho mais funções definidas quando elas estiverem 4, então eu quero apenas que ela volte para o valor 1. Por isso eu criei mais um if, onde eu estou dizendo que se a variável contador estiver igual ao valor 4, pegar a própria variável contador e forçar ela a ficar com o valor 1. Então o contador é igual a 1, ponto e vírgula, e fecha as chaves do comando if. Mas o segredo desse programa está aqui nas primeiras linhas, quando eu fiz a detecção de mudança de estado do botão.
Para essa explicação ficar mais clara, eu vou usar aqui um bloco de notas, onde eu vou anotar os valores de cada variável e explicar o que acontece linha por linha. Então, inicialmente no programa, eu já defini a variável L_botão com valor 1, LA_botão também com valor 1 e o contador também com valor 1. Então, imagine que o programa está rodando e o botão está solto. Temos aqui na primeira linha do void loop a equação que faz a leitura do botão. Como ele está solto e ele está montado em pull-up, o valor dele continua sendo 1. Então o programa avança para a linha seguinte e nesse if ele vai verificar L_botão está com o valor 1? Sim, isso é verdadeiro. Porém aqui você tem a função e LA_botão está com o valor 0? Não, nesse momento não está 0, porque o valor inicial também é 1. Então se só a primeira condição é verdadeira e a outra é falsa, e temos aqui no meio uma condição e, então esse if não vai ser executado. Portanto, nada vai ser feito com a variável contador e ela vai continuar no valor 1. Na linha seguinte temos delay de 30 milissegundos, logo após a equação que iguala leitura anterior do botão é igual à leitura atual, o L_botão. Mas observe que LA_botão já está valendo 1 e L_botão também vale 1. O programa então executa apenas o primeiro if, onde contador é igual a 1 e vai fazer com que o LED fique ligado. Se eu pressionar o botão, a variável L_botão vai passar a valer 0. E esse primeiro if vai continuar falso, porque agora nem mesmo o L_botão está em condição verdadeira. Mas a equação que vem logo em seguida vai igualar as duas variáveis. Então a leitura anterior do botão, o LA_botão, passa a valer 0. E quando o void loop reiniciar, assim que eu soltar o botão, L_botão passa a valer 1. E o primeiro if então será verdadeiro, porque L_botão está valendo 1 nesse momento, e o LA, que é a leitura anterior do botão, estava em 0. Então ele detecta que o botão foi pressionado e solto. Nesse momento, a variável contador vai aumentar em 1 unidade. Então, se ele era 1, agora ele vai valer 2. Vamos enviar o programa e ver o que acontece. Nesse momento, o LED está aceso, indicando que a minha variável contador está com o valor 1. Eu vou pressionar o botão e logo após soltar, o LED se apaga, porque a variável contador foi para o valor 2. Se eu pressionar o botão novamente e soltar, quando eu solto, a variável contador vai para o valor 3 e o LED começa a piscar. Se eu pressionar novamente e soltar, o LED fica aceso, indicando que a variável contador voltou para o valor 1. As ações desse programa sempre são realizadas quando eu solto o botão, mas se eu quiser inverter a lógica e fazer com que ele acione ao pressionar, basta eu inverter os valores desse if. Onde está 1, eu coloco 0, e aonde está 0, eu coloco 1. Vamos carregar e observar a diferença. Agora, se eu pressiono o botão, ele já muda a variável contador para o próximo valor e ao soltar não tem mais mudança. Quando eu pressiono novamente, ele vai para o próximo estágio. Ao soltar, ele permanece naquele estágio. E assim sucessivamente. Eu percebi um pequeno erro neste programa. Eu coloquei a chave que fecha o primeiro if neste ponto, logo após a equação do contador. Mas na verdade ela deveria estar aqui, logo após o delay. Eu já vou fazer essa correção. E a diferença vai ser que quando você colocar vários botões no mesmo programa, esse delay de 30 milissegundos não vai ficar acionando o tempo todo.
vai acionar apenas quando você apertar e soltar o botão. Então é isso aí, eu espero ter te ajudado e essas 4 aulas formam um curso básico para Arduino para você ter uma noção geral. É claro que eu vou colocar mais vídeos e vou ensinar bem mais coisas, principalmente na série Dicas para Arduino e também na série Pequenos Programas, onde com exemplos simples eu vou explicar como você pode melhorar a sua programação e aprender mais recursos. Se você gostou desse vídeo ou se o conteúdo dele foi útil para você, deixe um like. Se ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo.